Queridos irmãos, este é um momento especial, é um momento onde todos nós juntos fazemos uma doação de amor, de carinho, levando esperança, levando bons pensamentos e bons sentimentos, energias e fluidos a todos aqueles irmãos que necessitam mais do que nós nesse momento. Este é um momento maravilhoso das irradiações, onde nós nos unimos com a espiritualidade amiga e aproveitamos para fazermos este presente que o Pai nos proporciona, ou seja, a oportunidade de sermos úteis, de sermos amorosos, de sermos caridosos. Irmãos, elevando o nosso pensamento a esse Pai amoroso e bom, o nosso pensamento vai se direcionando para os nossos lares, aonde os amigos espirituais lá adentram, peça por peça do nosso lar, levando a energia boa, tirando de lá todos os maus pensamentos, as energias deletérias, tudo aquilo que nós ainda deixamos lá pelos nossos maus pensamentos, pelos nossos pensamentos imperfeitos. Que esses amigos espirituais possam realizar a magnetização de nossas águas, seja das garrafas, da bambona, da caixa, do nosso prédio. Que essa energia boa também evada para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Que o nosso pensamento amoroso vá em encontro daqueles nossos amigos, irmãos que se encontram abandonados, seja na rua, nos orfanatos, nos asilos, nos próprios lares, muitas vezes assim nos sentimos. Que o nosso amor vá em direção àqueles irmãos que estão passando pela provação da doença, seja em hospitais, em clínicas psiquiátricas, em clínicas independentes químicos, em lares de idosos. Igualmente, Senhor, que seja abençoado aqueles irmãos que erraram contra a sociedade, seja nessa ou em existências passadas, e hoje se encontram privados de suas liberdades, em penitenciárias, em lares de recuperação para menores infratores. Pai amado, que os nossos bons sentimentos vá em direção daquelas pessoas que nós muitas vezes consideramos os desafetos, as pessoas com dificuldade de entendimento, que nós temos essas dificuldades, que possa entre nós cada vez mais surgir a vontade de acertar as contas do passado e possamos dessa forma, Senhor, transformar esses irmãos em amigos. Que o nosso pensamento amoroso possa ir em direção aos governantes, aos empresários, a esses irmãos que nessa vida tiveram essa incumbência e que eles possam fazer leis e gerenciar para todos aqueles que necessitam, principalmente os que estão em maior tristeza e maior necessidade. Que essa energia boa, Senhor, possa ir em direção aos países em guerra, plantando lá a paz e a tranquilidade, o entendimento, a concórdia, a paz, o amor. Abençoa, sobretudo, Senhor, aqueles irmãos que se ligaram pelos laços de ódio e hoje são os obsessores e obsidiados, que possa reinar o perdão, a harmonia, a paz futura entre eles, soltando essas correntes e abraçando-os em futuros amigos. Abençoa, Pai amado, também esses irmãos que já saíram da vida física e hoje se encontram de retorno à espiritualidade. Abençoa também, Senhor, aqueles irmãos que estão tentando começar a vida física em novas oportunidades, que são os nossos bebês, dando a eles a orientação necessária, a paz, o caminho correto e certo. Abençoa, sobretudo, aqueles irmãos que não tiveram a força necessária para vencer as dificuldades na presente existência e saíram pela porta do suicídio.
oportunizando a eles novas possibilidades, que o nosso pensamento possa minorar as suas dores. Pai de amor e de bondade, agradecemos na noite de hoje, no dia, na manhã, a possibilidade, Senhor, de a qualquer momento do dia fazermos a caridade, que os benfeitores espirituais possam nos iluminar, para que sempre possamos estar dispostos a vencer as dificuldades. Que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Casa Espírita Fraternidade. O tema que nos foi proposto hoje é evolução e finalidade da alma. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros, sendo que o livro 2º aborda o conteúdo mundo espírita ou mundo dos espíritos e nos elucida que Deus cria os espíritos permanentemente sem jamais deixar de criá-los e faz isso por sua vontade. Havendo a criação incessante de espíritos, logo se faz necessária a criação de mundos, onde eles possam habitar e evoluir. O universo criado por Deus é composto de vários mundos, os quais servem de morada aos seus habitantes. Muitos planetas foram criados antes do planeta Terra, assim como outros ainda serão criados. Portanto, muitos espíritos evoluíram antes de nós. Um desses espíritos é Jesus. Ele evoluiu em outros mundos bem antes do nosso planeta ser criado. Quando Jesus estava muito evoluído, Deus o incumbiu de acompanhar o nascimento e o desenvolvimento do planeta Terra. Nosso planeta teve sua origem há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e tudo era uma massa incandescente, não possibilitando haver vida. No decorrer de milhões de anos, a massa incandescente foi esfriando e foram se formando os elementos que hoje existem em nosso planeta. O ar, a água, as rochas, o solo, as plantas, os animais e o homem. A vida apareceu há mais ou menos 13,5 bilhões de anos, portanto, 1 bilhão de anos após o início da formação da Terra. Afirma-se que a primeira forma de vida surgiu na água, sob a forma de seres minúsculos extremamente simples. Esses foram se tornando cada vez mais complexos e deram origem às células, depois às plantas, aos animais invertebrados que habitavam o mar. Mais tarde, a vida se fixou sobre a terra firme e depois no ar. A Gênese nos elucida que quando o equilíbrio foi restabelecido na superfície do globo, a vida animal e vegetal retomou o seu curso. O solo fortalecido tomara a posição mais estável, o ar mais depurado convinha a órgãos mais delicados. O sol já brilhava com toda a sua luz, através de uma atmosfera límpida, derramava um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais, mais suculentos, ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para um novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação. Haroldo Dutra Dias nos esclarece que a ciência estima que a espécie humana caminha sobre a Terra há mais ou menos 200 a 250 mil anos. Portanto, foram necessárias dezenas de bilhões de anos para que o habitat estivesse em condições ideais
para receber como hóspede o homem, e este, com a sua inteligência, deveria concorrer para o progresso geral, progredindo ele mesmo. No entanto, até chegar à evolução passando ao hominal, há um longo percurso a ser feito, onde o princípio inteligente estagia. Assim, tudo começa no átomo, do átomo passa ao mineral. No reino mineral, o princípio inteligente reflete sua presença nas manifestações das forças de atração e coesão, com que as moléculas se ajuntam em característicos sistemas cristalográficos. No reino vegetal, mostra maiores aquisições pelo fenômeno de sensibilidade celular. No reino animal, gera os instintos e começa a exercitar sua individualização. Na evolução, há a presença de um fator espiritual dinâmico e atuante, responsável pelas expressões morfogenéticas dos seres e que orienta também os átomos dos minerais, dos vegetais e de todos os animais. Diz um poeta do Espiritismo: a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal, acorda no homem. Portanto, o princípio inteligente, potente chama divina, evolui em todos os seres da criação, em constantes experiências e embates milenários. Por milênios e milênios de evolução, experimentamos graus inferiores até conquistarmos a inteligência. Entre o irracional e o homem, há longos caminhos a percorrer. No reino nominal, todo esse cabedal de experiências estaria ampliado pelos novos rastros de conscientização, a carregar consigo o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão, e finalmente a responsabilidade. O homem é um ser à parte. O espírito encarnando-se no homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Este homem recém-saído do reino animal passará a ter como morada um mundo chamado mundo primitivo, onde a existência é toda material. As paixões reinam soberanas e a vida moral quase não existe. Ali, seus habitantes vivem quase exclusivamente objetivando sua sobrevivência e a satisfação de suas necessidades físicas e materiais. Nesses mundos, onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos, os homens vivem mais guiados pelos instintos do que pela razão, e esta aí começa a desabrochar-se. Esse ser primitivo, que vive em função dos seus instintos, a fim de lhe preservar a vida física, está no período do pensamento primário, e sua inteligência, ainda rudimentar, não o deixa compreender, ao contemplar o firmamento estrelado, que apesar da distância das estrelas brilharem, elas parecem-lhe tão próximas, assim como ele não entende o porquê de estar onde ele se encontra. A Terra já foi um desses mundos primitivos. Hoje a Terra classifica-se em um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, porque há muita ignorância. As pessoas sofrem as consequências dos erros praticados, o que nós chamamos de expiação, ou passam por experiências, testemunhos que são as provas. Mas o nosso planeta já não é o início de um mundo de provas e expiações. Seus habitantes já evoluíram e percorreram uma longa caminhada. Por isso, já estamos indo na direção de um novo mundo. Mas para chegarmos a um mundo melhor, onde a predominância já não será o mal, precisamos passar por dores e sofrimentos, como estamos vivendo na atualidade, a fim de despertarmos nossas consciências adormecidas e acordarmos para o amor, para a solidariedade. Somente assim passaremos a viver num mundo de regeneração, no qual ainda teremos provas a passar, mas não mais expiações.
Quando estivermos mais evoluídos, passaremos a habitar mundos ditosos ou felizes, onde predomina o bem e há muito bem-estar e progresso geral. Mas ainda existem os mundos mais adiantados, que são os mundos divinos ou celestes, onde o bem sem qualquer mistura e a felicidade é absoluta, como obra sublime dos seus moradores, os espíritos puros. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, nos elucida que fomos criados por Deus, por amor e com amor, e feitos para amar, com o objetivo de um dia sermos espíritos puros, espíritos evoluídos, sem acalentarmos pensamentos negativos, mas sim só pensarmos no bem e no amor, como foi o exemplo que Jesus nos legou aqui na Terra. Para tanto, precisamos refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa vida aqui, neste plano terreno. Nem sempre esse questionamento faz parte da vida das pessoas, pois muitas nem pensam o que vai ser delas após a morte. Mas nós, que temos o interesse em aprender sobre a doutrina espírita, já estamos na busca da compreensão sobre o porquê da nossa existência neste plano físico. Precisamos refletir sobre a importância de empreendermos certos valores e adquirir virtudes, pois fomos criados por Deus. Portanto, não somos seres insignificantes, pois Ele é a inteligência suprema do universo. Leon Denis nos diz que a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo, mas isso é impossível numa só existência. Fomos também criados perfeitos, porém ignorantes, isto é, sem conhecimentos, mas com todas as sementes do bem e das virtudes dentro de nós, esperando serem desenvolvidas. Mas esse trabalho tem de ser feito e ele é individual de cada um de nós. Mas é necessário agir e trabalhar através das oportunidades das reencarnações, fazendo desabrochar essas virtudes a cada reencarnação, para um dia estarem todas floridas e nós podermos vivenciá-las num mundo superior. Denis também nos esclarece que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos creem erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, seja da alegria ou da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, por que nós deveríamos desanimar se os próprios espíritos nos esclarecem que podemos alcançar a felicidade verdadeira? Isso até nos serve de incentivo. Se na Terra há menos alegria do que sofrimento, é porque necessitamos desse instrumento para a nossa educação e progresso. A dor, física ou moral, forma a nossa experiência, a qual nos levará à sabedoria. Por estarmos mais apegados ainda à matéria do que ao espiritual, buscamos a felicidade aqui. Mas na Terra, apenas temos momentos de tranquilidade e de alegria, pois a verdadeira felicidade não existe nesse plano. Tudo no universo está em constante evolução, mesmo aquilo que nem enxergamos com os nossos olhos. Mas o nosso progresso depende unicamente da nossa elevação, do nosso crescimento, do esforço para conquistarmos os valores que nos levarão a uma vida feliz. Caberá a cada um individualmente trabalhar com esforço, podando as arestas do egoísmo, do orgulho,
do homem velho arraigado em nosso ser, aquele homem cheio de vícios, cheio de defeitos, modelando o novo homem que saiba perdoar, que seja mais tolerante, mais paciente, caridoso, o homem do bem movido pelo amor. A evolução também acontece pela ação das potências invisíveis que dirige essa lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida do globo. O mundo oculto intervém em certas épocas no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. Deus nos criou, mas jamais nos desampara. Sempre recebemos em todas as épocas, e hoje ainda recebemos, a assistência da espiritualidade. Por isso, em nossos planos, nós já recebemos tantos missionários que nos vêm dando exemplos de vida, de como devemos agir, missionários que nos trazem informações. Nós tivemos Moisés, que nos trouxe a grande revelação, tivemos Buda, tivemos Jesus, que foi o maior missionário aqui no planeta Terra. E mais próximos de nós, aqui no Brasil, a nossa querida irmã Dulce, que se dedicava aos doentes, né, com toda aquela sua abnegação e coragem que ela tinha. O nosso querido Chico Xavier, exemplo maior de amor, de abnegação. E hoje nós ainda temos o Divaldo Pereira Franco, que continua nos ajudando, nos auxiliando, nos legando esses ensinamentos através desses exemplos bons. Nos livros também nós recebemos muitas mensagens psicografadas através dos médiuns, que os espíritos nos enviam, que nos dão alento, que nos dão esperança, nos trazem informações. Portanto, sempre estamos assessorados pela presença dos benfeitores. O processo evolutivo dos mundos e das almas é regido pela vontade divina, mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica, e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Ou seja, essa preparação que a gente teve desde que fomos criados como princípio espiritual ou princípio inteligente, estagiando naqueles diversos reinos, é uma preparação para esse ser importante que somos, que é a condição do espírito imortal. Nós estamos tendo essa passagem nesse mundo material, tendo os corpos de que necessitamos para a nossa evolução a cada encarnação. Cada um tem um ponto a evoluir. Por isso, cada corpo é diferente do outro, porque diferentes são as necessidades para que a evolução ocorra. Quando não precisarmos mais desses corpos físicos, continuaremos progredindo no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria. Por estarmos ainda distantes da evolução, erramos muito e, em consequência, passamos por momentos de dor e sofrimento, mas eles são os responsáveis pelo despertar das nossas consciências adormecidas, desperta a nossa sensibilidade, contribuindo para nos tornar pessoas melhores. Podemos perceber isso claramente hoje em dia, o quanto a dor e o sofrimento causados pelo vírus que assola a humanidade já despertaram o ser humano para ações nobres de ajuda ao próximo, seja materialmente, através da doação de alimentos e roupas, ou mesmo através de largos estudos com o intuito de achar a cura, através dos medicamentos ou vacinas, auxiliando a todos na superação dessas aflições. Passaremos todos pela lei da destruição, ou seja, da transformação, da metamorfose, tendo por fim a renovação e a melhoria dos seres. Mesmo aqueles que tiveram suas vidas ceifadas pela morte física sobreviverão, porque o espírito é imperecível, apenas deixar aqui suas vestimentas físicas. A cada instante, temos a oportunidade de conquistar o espírito superior, nos libertando do apego material, do egoísmo, da preguiça, do desânimo. Não podemos nos deixar conduzir por eles,
pois Deus, nosso Pai maior, nos oportunizou tudo para que possamos evoluir. Libertemo-nos também da ignorância, pois os próprios Espíritos nos esclarecem no Livro dos Espíritos que temos de buscar o progresso e concorrer para a obra geral, pois quando nos instruímos, temos condições de ajudar os nossos irmãos que se encontram na retaguarda. Cada um tem o seu grau evolutivo, uns já mais evoluído, outros nem tanto, mas todos chegarão à perfeição. O próprio mestre afirmou que nenhuma ovelha que seu pai lhe confiou se perderia. A perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos nas sucessivas reencarnações. Nada é impossível. Tudo depende da nossa vontade de querer mudar. Renovemo-nos para o bem, transformando-nos a cada dia um pouquinho até atingirmos a luz. Aos poucos, galgaremos os degraus evolutivos e habitaremos mundos melhores, mais evoluídos, onde encontraremos a verdadeira felicidade. Meus irmãos, conscientizemo-nos de que, ao chegarmos à perfeição, estaremos intimamente ligados à obra divina. Porém, o trabalho não acabará, porque continuaremos obrando conforme os desígnios de Deus, mas desempenhando missões que cabem às almas superiores, porque seremos verdadeiros agentes de Deus na obra eterna da criação. Muito obrigada por essa oportunidade e que o Pai de amor e de bondade envolva todos nós em muita luz e paz. Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos recebidas na nossa vida. Em primeiro lugar, pela oportunidade de vida. Te agradecemos, Senhor, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela nossa cama confortável. Te agradecemos pela saúde, pela família que nos permitestes ter. Te agradecemos pela segurança recebida dentro e fora do nosso lar. Agradecemos, Senhor, pelos parentes, pela família, pelos amigos, pelos nossos vizinhos, por tudo aquilo que nos rodeia, Pai amado. Principalmente pelas dificuldades que permeiam a nossa existência, pois são elas os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Senhor, que a Tua paz, que o Teu amor esteja e permaneça dentro de toda a vossa criação.